Você já sentiu que está estudando uma língua há meses, mas ainda não consegue falar nada de útil em uma conversa real? Você não está sozinho. A maioria das pessoas perde tempo aprendendo palavras e gramática que nunca vai usar. É por isso que elas travam. Mas existe um jeito melhor de aprender. Neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como aprender qualquer idioma do zero, usando só o seu celular, o seu cérebro e um pouquinho do seu tempo todos os dias. Milhares de pessoas já estão usando esse método para aprender um idioma, ou vários, muito rápido. Então, se você seguir esses passos, vai funcionar para você também. Primeiro, você precisa entender isso. Existem 3 coisas principais para aprender um idioma: o vocabulário, a pronúncia e a gramática. E você tem que dar a cada uma delas a quantidade certa de atenção. A maioria das pessoas faz errado e começa pela gramática. Fica obcecada por regras, tabelas de verbos, teoria, tudo isso. E a realidade é simples. Se você não sabe as palavras, você não entende nada. Mesmo que você saiba toda a gramática, o vocabulário manda. E se você não conhece as palavras, você não consegue entender o idioma e não consegue falar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a memorizar muitas palavras. Você precisa aprender o máximo de palavras possível, todos os dias. Comece pelas palavras mais frequentes, as que mais aparecem. Eu sei que muita gente discute com isso nos comentários. Tem gente que acha que só dá para aprender poucas palavras por dia, mas isso é um erro enorme. Porque se você aprender poucas palavras por dia, vai levar uma eternidade para entender e falar o idioma. E você precisa aprender muito mais palavras e aprender mais rápido. E para isso, a melhor coisa que você pode fazer é usar associações mnemônicas. Isso é um divisor de águas. Se você usa mnemônicos, você consegue memorizar com facilidade 30, 50, 100 palavras ao dia ou até mais. Todos os dias. E você não as esquecerá, porque as revisará com repetição espaçada. É uma técnica que gera muito ceticismo, porque parece boa demais para ser verdade. Mas funciona de verdade. Ela é absurdamente eficaz. E também pode ser divertida, né? Então, você deveria começar a usar mnemônicos agora. Se você não sabe como fazer, vai assistir aos meus tutoriais. Porque se você memorizar um bloco de palavras novas todos os dias, usando mnemônicos, em poucas semanas você já vai saber milhares de palavras. E depois de alguns meses, você vai ter vocabulário suficiente para entender quase tudo e conseguir falar praticamente sobre qualquer assunto. Mnemônicos são ótimos. Aprenda a usar, porque para se comunicar bem em um idioma, você precisa de um vocabulário de vários milhares de palavras. Para entender bem um idioma e conseguir falar com fluência, você precisa entre 5 e 10 mil palavras. Então, você precisa aprender mais palavras mais rápido. Use mnemônicos, beleza? Mas aprender um idioma não é só decorar palavras. Aprender muitas palavras é extremamente importante, mas não é suficiente. Elas são os blocos de construção da língua. E são muito importantes. Mas você também precisa conhecer frases, se você quer entender e falar. Então, meu conselho é aprender todas essas palavras com mnemônicos e depois, para cada uma delas, aprenda uma frase de exemplo. Assim você aprende a reconhecer essas palavras em contexto. E se você aprender essas frases com áudio, você também aprende a gramática no contexto. E o melhor jeito de treinar a escuta é ouvir as mesmas frases repetidamente. Assim você aprende a entender um idioma muito mais rápido do que ouvindo coisas aleatórias. E se você quer entender o idioma, você vai ter que fazer muita escuta. Porque para ficar bom em qualquer coisa, você precisa fazer muito. Então, para ficar bom em listening, você precisa fazer muito listening. E o melhor jeito é começar ouvindo as suas próprias frases. É muito simples. Memorize as palavras com mnemônicos e depois usa as frases de exemplo dessas palavras. De novo, ao longo do dia, todo o santo dia. E é também o jeito mais fácil de aprender, porque você simplesmente pode escutar enquanto faz outra coisa. Por exemplo, quando você está dirigindo ou se exercitando na academia. Se você parar para pensar, é muito fácil achar tempo para ouvir os materiais de aprendizagem. E se você ouvir 20, 30 vezes, você vai saber tão bem que vai conseguir usar em conversas reais. Esse é o poder da repetição. É muito mais fácil, muito mais rápido e muito menos chato do que usar flashcards. E se você fizer isso, você também aprende a gramática em contexto, sem nunca estudar com livros. E quando você já entender bem essas frases, milhares de frases, aí sim comece a ouvir conteúdo real feito por falantes nativos
para falantes nativos, como podcasts ou vídeos no YouTube. Usa qualquer coisa que você tiver interesse. Mesmo que no começo você não entenda tudo, você só continua ouvindo e continua memorizando o vocabulário. E com a prática, entender vai ficar fácil. Depende do idioma, mas normalmente leva algumas semanas ou no máximo alguns meses se você fizer com consistência. A chave é não desanimar e continuar ouvindo, mesmo quando você não entende tudo. Continue aprendendo palavras, continue ouvindo e eventualmente você vai entender tudo. Não é tão complicado assim. E isso também ajuda um pouco a sua fala, mas como eu já disse, o melhor jeito de ficar bom em algo é fazer muito. Então, para ficar bom em falar um idioma, você vai precisar falar muito. Você não vai ficar fluente assistindo vídeo no YouTube. Você precisa praticar fala. E o melhor jeito de fazer isso, pelo menos no começo, é repetir frases em voz alta. Muito. Use a técnica do shadowing. Use e repita ao mesmo tempo, tentando soar o mais parecido possível com a voz de nativo que você está ouvindo. E quando você fizer isso com milhares de frases, eu estou falando de frases úteis, você vai conseguir falar bastante em conversas. Basicamente, quanto mais repetição, melhor. Mas sempre com frases úteis. Nada dessa bobagem de Duolingo. E repita em voz alta. Muito. Todos os dias. E assim você aprende o ritmo, a pronúncia e também cria memória muscular. Sua boca se acostuma a falar frases completas no idioma. E você ganha confiança ouvindo a si mesmo falando todos os dias. E quando você estiver na frente de nativos, não vai ser tão difícil porque você já falou aquelas frases muitas vezes. E as primeiras frases para fazer isso, as frases mais importantes, são as suas ilhas linguísticas, seus roteiros pessoais de conversa. Prepare uma lista de todos os tópicos sobre os quais você costuma falar, todas as situações e interações que você costuma ter, e para cada uma delas, escreva uma lista de frases que você quer conseguir dizer, o máximo de frases possível, com as suas palavras. E depois traduza para o seu idioma-alvo. Crie arquivos de áudio e use e repita essas frases de novo e de novo, até saber de cor. E se você repetir em voz alta vezes suficientes, na hora de falar na vida real, vai ser muito fácil. E isso é basicamente o que você precisa fazer para aprender a falar qualquer idioma rápido. Só repita essa rotina diária todos os dias. Memorize mais palavras usando associações mnemônicas, revise as anteriores em contexto, com frases de exemplo e com áudios, e prepare e aprenda suas próprias frases para os seus próprios tópicos de conversa. E repita essas frases em voz alta. Faça isso todos os dias. É isso que vai acontecer. Em poucos meses, você vai saber milhares de palavras. Vai entender praticamente tudo no idioma e vai conseguir falar com bastante fluência. E daí para frente, fica fácil continuar melhorando. Você só precisa continuar usando o idioma. Então, se você quer aprender como fazer tudo isso, assista aos meus tutoriais.